Vocês sabiam que um escritor português foi capturado pelos índios tupinambás, que eram canibais? O português só não virou almoço dos índios porque eles temiam comer carne de medrosos e covardes. Por esse aperto passou o famoso escritor Hans Staden. Eu sou a professora Elisama e nesse vídeo vamos aprender sobre o quinhentismo. Bem-vindos à aula sobre o quinhentismo. O quinhentismo é um marco histórico literário que compreende as manifestações culturais do início da colonização brasileira. O quinhentismo ele não é considerado uma escola literária, porque tudo que se escreveu durante esse período foi sobre a terra e o que se via nela, e essas descrições são tidas mais como documento do nosso país. Os portugueses eles tinham um projeto de expansão do seu império, e as suas caravelas, quando chegam aqui ao Brasil, no dia 22 de abril de 1500, colocam frente a frente dois povos diferentes. E os viajantes e escritores que aqui estiveram durante o século XVI vão relatar como se deu esse contato com os nativos e com a terra. E todos esses registros escritos deixados por eles vão marcar a identidade brasileira. Por exemplo, o nosso país ele é conhecido pela sua beleza e riqueza natural. E isso a gente vai ver em outras escolas literárias nos próximos vídeos. A literatura desse período se divide em literatura de informação e literatura de formação. A literatura de informação são relatos de viagens com textos informativos que se caracterizam como uma espécie de crônica histórica e por esse motivo são conhecidos como literatura de viagens ou de informação. E o objetivo desses escritores era descrever, informar a nova terra, o povo nativo e catalogar espécimes da fauna e da flora, e além de identificar os possíveis interesses econômicos para a coroa portuguesa. E o Pero Vaz de Caminha é o escrivão que fará o primeiro registro sobre a terra recém-descoberta. Ele escreve uma carta para o rei Dom Manuel, e essa carta é considerada a certidão de nascimento da literatura brasileira. Vamos ver um pequeno trecho dessa carta, acompanhem comigo. Neste mesmo dia, à hora de vésperas, avistamos terra. Primeiramente um grande monte muito alto e redondo, depois outras terras mais baixas na parte sul em relação ao monte e mais terra-chã, com grandes arvoredos. Ao Monte Alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal e à terra, terra de Vera Cruz. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata ou coisa alguma de metal ou ferro. Perceba que ele vai descrevendo passo a passo como é essa terra recém-descoberta. E ele não identifica se há metais preciosos, mas ele identifica que a terra é boa. Outros autores que também fazem parte desse período é o Pero de Magalhães Gândavo e o Hans Staden. O Pero de Magalhães Gândavo ele escreve o Tratado da Terra do Brasil. Vamos ver um trecho desse tratado. Também há uma fruta que eles chamam bananas e pela língua dos índios pacovas. Há na terra muita abundância delas, parecem-se na feição com pepinos, nascem em umas árvores muito tenras e não muito altas, e nem tem ramos senão folhas muito compridas e largas. Esta é uma fruta muito saborosa e das boas que há na terra. Tem uma pele como de figo, a qual lhes lançam fora quando as querem comer, e se comem muitas delas, fazem dano à saúde e causam febre a quem se desmanda nelas. Há duas qualidades desta fruta. Umas são pequenas como o figo beija-açotes e outras são maiores e mais compridas. Essas pequenas têm dentro de si uma coisa estranha, que é quando as cortam pelo meio, com uma faca ou qualquer parte que seja, acha-se nelas um sinal à maneira de crucifixo. Podemos observar que o Gândavo ele faz uso frequente de comparações. Por exemplo, nesse trecho, para explicar o que são bananas, ele assemelha a fruta ao pepino, que era um alimento conhecido pelos portugueses. Mais adiante ele compara as bananas pequenas a figos, que era um alimento consumido na Europa. E além disso, ele revela um olhar influenciado pela religião católica, ao dizer que cortando a banana
via-se um sinal idêntico ao crucifixo. Já o Ranzstein, ele participou de 2 expedições ao Brasil, uma em 1549 e outra em 1550. E durante a segunda expedição, depois de sobreviver a um naufrágio, ele é capturado pelos índios tupinambás e feito prisioneiro do chefe Cunhambé. E durante os 9 meses de seu cativeiro, ele presenciou todo tipo de ritual realizado pela tribo. E uma das cerimônias que mais o impressionou foram as de antropofagia, que ganharam destaque em seu livro A Verdadeira História dos Selvagens, Nus e Ferozes Devoradores de Homens. Acompanhe comigo como ele descreve essa experiência nesse trecho. A América é uma terra vasta, onde vivem muitas tribos de homens selvagens com diversas línguas diferentes. Também há muitos animais bizarros. Essa terra tem uma aparência amistosa, visto que as árvores ficam verdes por todo o ano, mas os tipos de madeiras que lá existem não são comparáveis com os nossos. Todos os homens andam nus, pois naquela parte da terra situada entre os trópicos, nunca faz tanto frio quanto entre nós em dia de São Miguel. Na terra em questão nascem e crescem, tanto nas árvores quanto na terra, frutos de que os homens e os animais se alimentam. Por causa do sol forte, os habitantes da terra têm uma cor de pele marrom avermelhada. Trata-se de um povo orgulhoso, mas astutos e sempre prontos a perseguir e devorar seus inimigos. A América estende-se por algumas centenas de milhas, tanto ao sul quanto ao norte. Já velejei 500 milhas ao longo da costa e estive em muitos lugares numa parte daquela terra. Observe que esses 3 escritores eles têm em comum o mesmo contexto de produção e eles vão apresentar a terra de modo muito semelhante. E é esse olhar estrangeiro que vai definir os futuros símbolos da nacionalidade brasileira, que são os índios e a natureza exuberante. E esses 2 elementos centrais nesses relatos serão temas explorados por escritores e artistas de diferentes épocas e movimentos literários. Agora vamos à literatura de formação, que também é conhecida como literatura de catequese, que são textos produzidos pelos missionários jesuítas. E eles tinham função pedagógica e religiosa. E esses missionários, eles levavam o catolicismo aos territórios brasileiros e convertiam os nativos à fé cristã, por meio de textos como cartas, sermões e peças de teatro. E os missionários jesuítas, eles chegaram ao Brasil em 1549 e permaneceram até 1605 e fundaram nesse período cidades como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. E a presença dos jesuítas nesses povoados era sinônimo de educação, porque onde eles chegavam, eles inauguravam logo uma escola que funcionava como base da missão catequizadora. E durante o período que eles permaneceram aqui no Brasil, eles dramatizaram várias passagens bíblicas, muitas vezes na língua tupi, para garantir que os ensinamentos religiosos e morais eles fossem compreendidos pelos nativos. E às vezes eles utilizavam mitos da tradição indígena, de modo mais simples, como o canto e o diálogo, para converter o indígena à religião católica. E a catequização ou salvação dos índios era trabalho designado aos padres jesuítas, que embarcados nas caravelas portuguesas, chegam à terra recém-descoberta para submeter os indígenas à fé católica. E um dos jesuítas que mais se destacou foi o padre José de Anchieta. O padre Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias e chegou ao Brasil ainda noviço em 1553 e fundou, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, o Colégio São Paulo de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554. E em torno do colégio surgiram várias casas, e assim nascia a cidade de São Paulo. Anchieta foi o autor das primeiras peças de teatro ensinadas aqui no Brasil, e o mais conhecido deles é o auto representado na festa de São Lourenço, com versos em 3 línguas diferentes, tupi, português e espanhol.
E outra obra de grande importância escrita por ele foi a Arte da Gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que foi a primeira gramática na língua tupi, usada na missão jesuíta. E a Companhia de Jesus, que são esses missionários jesuítas, ela foi fundada em 1534 pelo padre espanhol Inácio de Loyola e foi um instrumento da Igreja Católica para enfrentar a perda de poder desencadeada pela Reforma Protestante de Martinho Lutero. E como ordem religiosa, os jesuítas surgiram com a missão de levar o catolicismo aos mais distantes territórios, convertendo os gentios das terras recém-descobertas, ou seja, eles eram espalhados pelo mundo inteiro. E o Brasil, que era uma terra recém-descoberta, não ia ser diferente. Esses missionários vieram para converter mais pessoas para a religião católica. Esse foi um resumo sobre o quinhentismo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que vem muita novidade por aí. E conferir a lista de exercícios lá no Instagram, link na descrição do vídeo. Valeu!